Os pronomes interrogativos. Existem diversos tipos de perguntas. Existem as perguntas fechadas e as perguntas abertas. Nós vamos ver esses dois tipos de perguntas agora. As perguntas fechadas são aquelas que podem ser respondidas apenas com sim ou não. Por exemplo, você mora na Venezuela? Sim, eu moro. Ele é o Cauã? É ele, sim. Você gosta de estudar? Sim, eu gosto. Repare que nessas perguntas nós temos a palavra sim. Mas elas também podem ser respondidas apenas com o verbo que foi utilizado na pergunta. Então, se eu pergunto, você mora na Venezuela? E a resposta é positiva, eu posso simplesmente falar moro. E o mesmo acontece com as outras perguntas. Mas também podemos ter respostas negativas. Você mora na Venezuela? Não, eu moro no Japão. Ele é o Cauã? Não, ele é o Vicente. Você gosta de estudar? Não gosto muito, não. Todas essas perguntas, com suas respostas negativas, têm a palavra não. Para a última pergunta, também podemos responder mais ou menos, porque estamos falando de um gosto, o verbo gostar. Agora, as perguntas abertas, elas não podem ser respondidas com sim ou não. Elas exigem outro tipo de resposta. Vamos ver alguns exemplos. Preste atenção nessas perguntas. O que você estuda? Qual é o seu filme favorito? Quem é a sua melhor amiga? Onde ele mora? Quando a gente vai no parque? Quanto custa o ingresso? Como você vai para o trabalho? Por que elas não vão no cinema? Todas essas perguntas são abertas e não podem ser respondidas com sim ou não. Vamos ver o porquê. Todas essas perguntas, elas possuem um pronome interrogativo. E se a pergunta possui um pronome interrogativo, ela é uma pergunta aberta. Por isso, todas essas perguntas são abertas. Estes são os pronomes interrogativos. Eu vou ler, tente repetir depois que eu ler. O que, qual, quem, onde, quando, quanto, como, por quê. A palavra o que se refere a coisas. Por exemplo, o que você estuda? Eu estudo português. Ou isso é o quê? Isso é um lápis.
Qual é utilizado quando falamos de algo ou alguém, de um conjunto de coisas ou de pessoas. Por exemplo, qual é o seu filme favorito? Lisbela e o Prisioneiro. Quais são as cores do Brasil? Verde, amarelo e azul. Repare que este pronome muda. Se a sua frase está no singular, nós usamos qual. Se você está se referindo a uma coisa no plural, usamos a forma quais. Qual no singular, quais no plural. A palavra quem se refere a pessoas. Quem é a sua melhor amiga? É a Tainá. Quem são eles? São meus pais. Repare que a mesma palavra, o mesmo pronome interrogativo, quem, é usado tanto no singular quanto no plural. A palavra onde se refere a lugares. Por exemplo, onde ele mora? Ele mora no Japão. Maputo fica onde? Em Moçambique. A palavra quando se refere ao tempo, a um momento. Por exemplo, quando a gente vai no parque? No sábado. O seu aniversário é quando? 28 de janeiro. Quanto se refere à quantidade. Por exemplo, quanto custa o ingresso? Custa 15 reais. Você tem quantos anos? 32. Este pronome interrogativo também tem a sua forma no singular, quanto, e no plural, quantos. Então, o primeiro exemplo é um exemplo de frase no singular. Quanto custa o ingresso? O segundo exemplo é um exemplo no plural. Você tem quantos anos? A palavra como fala da maneira como alguma coisa acontece. Por exemplo, como você vai para o trabalho? De ônibus. Como eles estudam? Eles fazem anotações. Então, essas são as maneiras como essas coisas acontecem. A maneira como eles estudam é fazendo anotações. A maneira como você vai para o trabalho é de ônibus. Por quê? Fala do motivo de alguma coisa. Por que elas não vão no cinema? Porque estão doentes. Você estuda português por quê? Para visitar mais países. Quando perguntamos o nome de uma pessoa, temos diferentes maneiras de fazer essa pergunta, usando diferentes pronomes interrogativos. Temos aqui alguns exemplos. Eu posso perguntar o nome de alguém dizendo: como você se chama? E eu posso responder: me chamo Luciana. Outra maneira de fazer essa pergunta é: qual é o seu nome? E eu posso responder: meu nome é Luciana. Ou então, quem é você? Sou a Luciana. Mas, independente da maneira como nós perguntamos o nome de alguém, eu posso usar qualquer uma dessas formas para responder. Se eu pergunto como você se chama,
Eu posso falar: sou a Luciana. Ou, qual é o seu nome? Me chamo Luciana. Ou então, quem é você? Meu nome é Luciana. Outra maneira de responder pode ser simplesmente falando o meu nome. Como você se chama? Luciana. Eu posso responder também: me chamo Luciana. Ou sou Luciana. Também podemos mudar a posição do pronome interrogativo na frase. Nós vimos os pronomes interrogativos no começo da pergunta: como você se chama? Ou quanto custa o ingresso? Mas também podemos colocar no final. Eu posso falar: você se chama como? Ou o ingresso custa quanto? E é a mesma coisa, tem o mesmo significado.